Olá, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra virtual, à nossa casa espírita, Operários da Verdade, ainda que de uma forma um pouquinho diferente, mas estamos todos juntos. Para quem não me conhece, eu sou o Marco Henrique, alguns me chamam de Henrique, outros de Marco, e vou fazer essa palestra com vocês hoje, essa pequena reflexão, sobre um tema bastante importante do Evangelho de Jesus, que é Bem-aventurados os aflitos. Muito bem. E para começar a nossa palestra, para começar a nossa reflexão, vamos fazer uma prece. Em nossa casa espírita, antes de qualquer coisa, a gente sempre faz uma prece, para estar conectados com a espiritualidade amiga, com Jesus, com Deus. Então eu convido a todos a fecharem os olhos por um momento e elevar os pensamentos ao alto, em agradecimento a Deus, nosso Pai de misericórdia, por essa oportunidade tão especial, tão importante, tão bonita, de estarmos aqui reunidos, ainda que de forma virtual, usando da internet, da tecnologia, mas por estarmos juntos, pessoas com o mesmo interesse, irmãos, com o mesmo objetivo, que é o de conhecer a palavra de Jesus, o seu evangelho, a doutrina espírita, e vibrar positivamente, fazer uma prece. Agradeçamos também a nosso Mestre Jesus, querido irmão, a quem pedimos humildemente, se faça presente em nossas vidas, em nossos lares nesse momento, e também na nossa casa espírita. Vamos agradecer também a todos os amigos da espiritualidade amiga, que trabalham no Centro Operários da Verdade. E agradecidos que estamos, vamos pedir a Jesus, nosso Mestre querido, que nesse momento nos envolva com sua luz, com sua paz, com seu amor, acerenando os nossos pensamentos, acerenando nossa agitação, nossos anseios, nos trazendo tranquilidade, nos trazendo paz, nos trazendo tudo aquilo que ele nos ensinou em sua passagem por nossa terra. Vamos pedir a Jesus, nosso Mestre, que cuide de cada um de nós, especialmente nesse momento que estamos vivendo, momento de uma pandemia, onde tem muito medo, tem muita incerteza, tem muito sofrimento. Que Jesus possa cuidar também da nossa casa espírita, pois, embora não estejamos lá fisicamente, o trabalho lá acontece diuturnamente. Todos os espíritos que trabalham em nossa casa espírita estão, nesse momento, fazendo suas atividades, e mais do que antes, em vista desse momento. Nossa casa, certamente, está acolhendo muitos espíritos que estão passando por um momento de sofrimento, pelo desencarne. Então vamos vibrar por nossa casa, vamos desejar que ela esteja envolvida em muita luz e amparada por Jesus. Vamos pedir também a nosso Mestre querido que nos envolva em nossas casas, em nossos lares. E eu convido a todos a mentalmente visitarmos o nosso centro espírita, a mentalmente nos imaginarmos entrando pelo portão, sendo acolhidos pelos amigos que ficam na recepção, adentrando o salão principal e nos sentando em nossas cadeiras. E vamos imaginar também, vamos sentir os amigos espirituais nos aplicando passes revigorantes que nos ajudam, que nos trazem tranquilidade, que nos trazem a paz e a harmonia que sempre recebemos em nosso centro espírita. Senhor Jesus, Mestre querido, muito obrigado por essa oportunidade mais uma vez. Nos ajude, Senhor, que possamos iniciar a nossa palestra, a nossa reflexão, com os corações carregados de paz, de muita alegria
e de muita harmonia, como sempre. Muito obrigado e que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Espero que todos estejam muito bem, né? Depois de uma prece. É sempre muito bom fazermos prece, é sempre muito importante nos conectarmos com a espiritualidade, com Jesus, com Deus. É sempre muito bom nos conectarmos com nossa casa espírita, que tanto nos acolhe, né? Que tão bem nos acolhe e que tantas coisas boas nos traz, né? E num domingo como hoje, ensolarado, muito belo, muito, né, muito feliz, podemos estar juntos aqui no momento de dificuldade, né, de isolamento social, onde as casas estão todas fechadas, as casas espíritas, igrejas, enfim. Podemos estar aqui juntos é uma bênção de Deus, motivo de muito agradecimento, né? Muito bem, e por estarmos vivenciando, né, esse momento de tanta tristeza, de tanta ansiedade, de tanta preocupação, nós escolhemos o tema para fazer a palestra hoje, que é o Bem-aventurados os aflitos, né? Tem um errinho aí de português na tarjinha que está aparecendo aí. Esse tema, Bem-aventurados os aflitos, ele está no Evangelho de Jesus, né? A gente está no Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, para quem não é espírita, eu sei que tem bastante gente que está assistindo que não é espírita, é esse livro aqui, né? Ele é o terceiro livro do Pentateuco kardeciano, espírita, né? Que Allan Kardec codificou. E o que ele tem de diferente da nossa Bíblia, vamos me perguntar, né? Apenas Allan Kardec, com a ajuda dos espíritos, pegou, né, os ensinamentos de Jesus, as passagens de Jesus, e fez um estudo à luz da doutrina espírita, que nos ensina que nós não temos uma única vida, temos várias existências, temos a reencarnação. Então, existe uma série de situações que nos permitem vivenciarmos, né, vida após vida, os ensinamentos de Jesus e buscando sempre a nossa melhora, né, a nossa reforma moral, a nossa melhora contínua. Então, a escolha por esse tema tem muito a ver com o momento, como eu estava dizendo. Por quê? Porque nos fala da bem-aventurança das aflições, né? E aí a gente vai começar a ter uma série de questionamentos em cima disso, que a gente vai discorrer aqui durante esse nosso momento de reflexão, né? A gente encontra no Evangelho de Mateus, né? Mateus nos traz os ensinamentos de Jesus, dizendo que Cristo disse o seguinte: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Né? Isso nos mostra, né, nos dá o começo dessa nossa reflexão, e nos faz ficar pensando coisas do tipo: puxa, mas eu preciso sofrer para ser bem-aventurado? Eu preciso estar aflito para ser bem-aventurado? Por que tem essas aflições? Da onde vem? Qual é a causa? Qual é a origem dessas aflições? Onde está a justiça de Deus, né? Com pessoas que nascem com problemas, alguns, né, nascem em berço de ouro, outros na miséria. Onde está a justiça de Deus? Isso tem a ver com essa bem-aventurança ensinada por Jesus, né? O que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que buscar me aproximar de Deus e entender essas questões todas, né? Muito bem. E aí, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, como eu disse, a gente vai encontrar um capítulo que vai abordar isso com toda a profundidade necessária e com todo o carinho, né, que Jesus nos trouxe essa mensagem. Então, Kardec toma um cuidado de colocar todos os ensinamentos e depois explicar essas passagens todas, né? E com isso, a gente vai começar, né, a entender um pouco essas questões todas que a gente se faz, porque mesmo sabendo, né, dessa possível compensação prometida por Jesus, né, numa vida futura, é difícil aceitar a necessidade de sofrer para ser feliz.
é um paradoxo, né? Ninguém quer sofrer, ninguém aceita, né, facilmente passar por um sofrimento. É algo que é contra a nossa natureza, porque nós nascemos para buscar a felicidade. Nós nascemos para buscar o nosso crescimento, a nossa evolução, e para buscar Jesus em nossas vidas. Então ninguém quer sofrer, ninguém gosta de sofrer, obviamente, né? E aí surgem aquelas dúvidas que eu falei, né? Por que uns sofrem mais do que outros? Por que alguns nascem, né, com uma vida muito boa, num berço muito bom, outros nascem sem nada, nascem na rua, moram na rua, na miséria extrema? Porque tem pessoas que nascem com deformidades, elas não fizeram nada nessa vida para merecer aquilo, para merecer, não, para que justificasse aquilo, né? Isso nos remonta para causas anteriores, obviamente, né? E aí a gente começa a primeira coisa que nós temos que analisar quando falamos da justiça das aflições é que, sendo Deus um Pai bondoso e justo, ele jamais permitiria que alguém sofresse algo que não fosse justo, que não fosse aceitável, merecido, né? Deus é justo e bondoso, ele jamais permitiria que seus filhos sofressem se esses não precisassem passar por isso para a sua depuração, para o seu aprimoramento, para sentir na pele, muitas vezes, o que fez o outro passar, né? Nós temos uma lei divina que ela é uma lei fantástica e muito correta, que é a lei da ação e reação. Para tudo que a gente faz de ruim, nós vamos sofrer alguma reação ruim. Ao passo que tudo que a gente faz de bom, nós vamos também colher coisas boas, né? Por isso que a gente fala o tempo todo de fazer o bem, de ajudar o próximo, de fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar nada em troca, porque a recompensa virá de qualquer forma, né? E também não adianta fazer o bem esperando recompensa aqui, nesse momento, ou fazer o bem e se colocar nos holofotes, olha, eu estou ajudando. Você já vai estar recebendo a recompensa por aquilo aqui, né? E não na vida espiritual, não na fase da vida espiritual, né? Então, Jesus nos traz, né, que por essas palavras ele diz o seguinte: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, né? Jesus aponta a compensação que hão de ter todos aqueles que sofrem, e a resignação leva à cura, né? A resignação é a aceitação, é entender que eu preciso passar por aquele tipo de situação para que eu possa evoluir, para que eu possa crescer, para que eu possa ser merecedor da cura da minha dor, né? Aí eu tenho muitos amigos que não são espíritas, e eles falam assim: puxa, mas vocês espíritas aceitam a dor, falam que tem que sofrer, imagina, isso não faz sentido, né? Mas a gente entende que existem outras formas de repararmos o mal do passado, que eu vou abordar daqui a pouquinho aqui com vocês. Existem outras formas da gente vivenciar essa experiência toda sem que seja de tanta dor, né? E assim, Jesus disse o seguinte: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores desse mundo são o pagamento da dívida que as vossas faltas passadas vos fizeram contrair. Então, olha, estamos numa condição, né, estamos numa reencarnação que é considerada a nossa melhor reencarnação. Já tivemos centenas de reencarnações, né? Segundo estudos, tivemos centenas de reencarnações, mais de 300 já. Essa reencarnação atual é a nossa melhor. Imagina as anteriores, né? Se essa é a melhor, imagina as anteriores. Sempre brinco com isso, porque olho por mim, né? Devo ter sido uma pessoa terrível. Então, realmente nós temos que nos sentir felizes por poder estar aqui reencarnados nesse planeta, nesse momento, para reparar esse mal e para conseguir, com muito esforço, com muita humildade no coração, com muita aproximação de Jesus pela prece, suplantar essa dificuldade. Então, há que ter resignação, há que ter aceitação, há que ter paciência, né, para conseguir superar isso tudo. E aí, Jesus continua, ele diz o seguinte: e suportados pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Olha só, acabei de dizer, né? Temos que ter paciência com as dores,
com os sofrimentos, e essas dores certamente vão nos poupar séculos de sofrimento de vida futura, se a gente tiver paciência e resignação e conseguir fazer essa nossa jornada com o coração acalentado, com o coração tranquilo, com o coração repleto de fé e com a certeza de que dias melhores virão, né? Confiemos em Deus. Deus é nosso Pai, não nos abandona jamais. Dias melhores virão. Podemos estar passando pela dificuldade que for. E todos nós que estamos encarnados nesse mundo passamos por dificuldades. Dificuldades das mais variadas. A pessoa pode nascer, né, numa família com condições financeiras adequadas, ou pode nascer na miséria, ela sempre vai ter as suas mazelas, ela sempre vai ter coisas para resgatar. Aquele que nasce na riqueza, ele tem que tratar muitas outras coisas que talvez quem esteja na miséria não precise tratar mais. Né? A dor da alma, né? Aquela dor muitas vezes que a pessoa não sabe explicar, que acaba culminando em uma depressão, uma síndromes todas, isso muitas vezes está ligado à reforma moral que a pessoa tem que fazer e não conseguiu descobrir ainda. Né? Então, todos que estão encarnados nesse mundo, que é um mundo de provas e expiação, né, passam por dificuldades. Nós estamos no momento de transição planetária, vale um parênteses aí, né? O que é transição planetária que os espíritas tanto falam, né? É o momento de transição de um mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração, nós chamamos assim, que é um mundo melhor, um mundo mais feliz, é um mundo onde o bem predomina sobre o mal, muito mais do que o que se via até pouco tempo atrás. Nós estamos bem nessa fase de transição. O que acontece? Nessa fase de transição, que é mudando de um mundo para o outro, nós ainda temos muitas coisas do mundo anterior, que é provas e expiação, que é o mundo atual, na verdade, né? E muitas coisas do próximo mundo que vamos entrar, que é o de regeneração. Então, a gente vai ver, junto de pessoas boas, pessoas más ainda, infelizmente. Junto da bondade que a maior parte das pessoas faz, ainda vamos ter algumas pessoas fazendo mal, né? Só que hoje o bem já é muito mais preponderante do que o mal. Ele só não faz propaganda. O mal faz propaganda. A TV mostra o tempo todo, né? É só coisa ruim, só tristeza, só problema, guerra, pandemia, quantos morreram. Mas e o bem? E quantas pessoas estão sendo cuidadas pelas equipes médicas, pelos enfermeiros? Isso ninguém fala no detalhe. Quantas pessoas estão vivendo melhor? Quantas pessoas estão se ajudando, estão se mobilizando para ajudar quem mora na periferia, quem tem dificuldade? Essas coisas não são tão divulgadas. O bem não faz propaganda, já o mal faz. O que eu quero dizer é que estamos caminhando para um mundo melhor e vamos ainda viver, né, algum tempo com o mal, mas o bem já está superior ao mal e vai cada vez mais ser melhor. Vejam as crianças que estão vindo para cá, reencarnando atualmente. Elas já vêm com uma outra mentalidade, com uma outra forma de ver a vida, com uma inteligência aguçada para uma série de coisas, não é verdade? Então isso mostra a nossa evolução, né? Graças a Deus. E estamos nesse mundo de provas e expiação, é natural que soframos algumas coisas ainda, alguns males, né? Muito bem. E aí a gente começa a investigar quais são as possíveis causas dessas aflições, né? E a gente vai vai entender o seguinte: sendo Deus, né, justo e bondoso, tendo a lei de ação e reação, as causas das aflições estão ligadas a escolhas infelizes que fizemos, nessa vida ou em outras vidas. Como eu disse, tivemos muitas outras vidas, né? Também, quando a gente deseja o mal ao próximo, é um sentimento tão ruim, que nos coloca num padrão vibratório tão ruim, que nos permite os males nos afetarem, né? Então, corrijamos isso. Quando a gente não perdoa, ou não tem um orgulho tão alto que não é capaz de pedir perdão a alguém, isso também nos coloca numa condição bastante triste, uma condição bastante de sofrimento. Também quando a gente mantém pensamentos maldosos, pensamentos infelizes, pensamentos inferiores, né, de desânimo, de incerteza, de medo, esse tipo de pensamento também certamente vai nos colocar num padrão vibratório ruim, vai nos abrir brechas para sermos afetados pelos males do mundo e pelos males, né, que nós temos que reparar, que dar conta. Quando a gente cultiva inveja, cupidez, desonestidade, raiva, são sentimentos contrários ao que Jesus ensinou.
ao que Deus espera de nós. Isso vai nos trazer aflições nessa vida ou em outra, né? E também, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, são resgates do passado, de vidas passadas, né? De coisas que fizemos em outras vidas. Ora, vejam, se essa é a nossa melhor encarnação, e eu tenho certeza que eu e todos vocês fizemos muitas coisas ruins, erradas nessa vida, imagina nas anteriores, né? Imagina nas outras. Então, é importante que nós tenhamos em mente que não somos santos, né? Estamos buscando a nossa melhora, a nossa reforma moral, e é isso, esse é o principal objetivo do Espiritismo, né? O principal objetivo da doutrina espírita, né? À luz do que Jesus nos ensinou. Jesus é o nosso maior modelo. Kardec perguntou aos espíritos qual é o maior modelo a ser seguido, né, em nosso mundo, e eis que os espíritos disseram, Jesus, pois esse é o melhor modelo que Deus os mostrou para que vocês o sigam. Então, nós temos que buscar os exemplos de Jesus, seguir o que Jesus nos ensinava. E nós temos que entender que nós não somos santos, e nós temos muitas coisas para reparar, para mudar e para melhorar nessa vida. E aí, alguém me perguntou uma vez, puxa, mas não é justo que eu sofra os males do passado, eu nem lembro o que eu fiz, nem lembro o que eu fui, eu sou outra pessoa, eu não sou mais aquela pessoa. Engano, nós somos a mesma pessoa, o mesmo espírito, né? E nós temos que dar conta, Deus sendo justo, olha só, justo e bondoso, mas ele é justo. Se nós fizermos um mal a alguém, né, no passado, nós temos que reparar esse mal. E aí nós temos algumas oportunidades. Ou nós sentimos a mesma dor que aquela pessoa sentiu, ou a gente faz algo de bom para compensar aquela dor, né? Então, Deus nos dá a bênção de nos esquecermos do nosso passado. Isso é uma bênção sem igual. Porque se nós nos lembrássemos de quem fomos no passado, nós teríamos muitas dificuldades de viver essa vida e de viver com muitas pessoas que estão ao nosso redor, especialmente em nossa família. Nas nossas famílias estão os nossos maiores resgates. Não é à toa que sempre em cada família tem uma pessoa que é mais difícil, não é verdade? Tem uma pessoa que dá um pouco mais de trabalho, que é uma relação um pouco mais difícil. Mas também, podem reparar, tem uma pessoa difícil, tem 8, 9, 10 que são parceiras, que são sustentação para que essa pessoa difícil e você possam se arrumar, possam se ajustar, né? Isso é uma dádiva de Deus. Se nós nos lembrássemos quem são essas pessoas todas, a gente talvez não conseguisse olhar para algumas pessoas, né? Muito bem. Mas, fato é, nós temos que resgatar coisas que fizemos no passado, né? E Deus, Ele quer que todas as criaturas progridam, quer que nós avancemos na nossa jornada que aqui estamos fazendo. Por isso, Ele permite que que as pessoas sofram pelo mal que causaram aos outros, para sentir na pele, sentir a dor que o outro sentiu, ou que tenha o despertar para aquilo que fez e faça de uma forma diferente, ajudando o próximo. Tem uma passagem, né, desse evangelho de Kardec que diz assim: tivesse o homem certeza plena da sua impunidade, ele jamais se esforçaria para renovar-se, ao passo que o sofrimento irá lhe dar a experiência de que não é bom fazer o mal. Olha só, né, como Deus é sábio, né, nas suas leis divinas, né? Se nós soubéssemos que não teríamos que pagar por nenhum mal que estamos fazendo, a gente faria todo o mal de toda a ordem, e tudo bem, não é verdade? Mas a gente sabe no nosso íntimo, nós temos a centelha divina em nosso coração, então nós sabemos o que Deus espera de nós. Nós sabemos que não é certo fazer ninguém sofrer, não é certo fazer coisas erradas, e que isso vai ter um preço, né? E a gente sabe disso. Quando a gente, né, escorrega no tomate, dá 2 minutos, já acontece alguma coisa para nos alertar. E a gente às vezes deixa isso passar e não se atenta, mas isso é muito verdadeiro. E os sofrimentos podem também, em muitos casos, ser provas solicitadas pelos espíritos que estão reencarnando. Então, vamos dizer que eu vou reencarnar nesse mundo, eu estou já numa condição de aprendizado muito boa, já passei por muito aprendizado, estou ok, mas eu quero uma provação para elevar meu espírito ainda mais e para ter certeza que eu entendi uma lição qualquer, uma lição de Deus, seja ela qual for, não qualquer, seja ela qual for. E aí eu peço uma aprovação a Deus na minha encarnação presente. E eu venho com alguma aprovação. Veja,
Uma coisa é você ter a expiação, né? Outra coisa é a aprovação. A expiação eu não tenho escolha. Eu tenho que passar por aquilo para reparar o mal que eu fiz. Já a aprovação eu escolho, eu pedi, eu quero fazer testar a minha capacidade de vencer uma dificuldade ou de realmente estar melhor, né, na vida que estou, na vida presente. Então eu peço essa aprovação. E Deus nos dá essas possibilidades, tanto da reparação, né, com a expiação, quanto a aprovação. Muito bem. É, e aí, falando de justiça das aflições, né, da justiça de Deus, nós temos as reparações, como eu estava falando, né? Muitas vezes eu preciso reparar o mal que eu fiz. Então, aquele que um dia tirou a vida, talvez agora ele tenha que provê-la, ele tenha que ajudar, né? Tem muito espírito aí que abre orfanatos e creches. Certamente foram pessoas que no passado fizeram abortos, ajudaram pessoas a fazer aborto, por exemplo, ou que tiraram a vida de alguém. Hoje cuida da vida, hoje provê a vida, né? Tem aquele que hoje a todos engana, amanhã poderá ser enganado também e sentir na pele a dor de ser enganado, né? Ou ele talvez tenha que trabalhar para aliviar a dor de quem assim o é, ainda que aquilo lhe custe a sua tranquilidade, lhe custe a vida da sua família, né? A vida tranquila da família. Tem tanta gente empenhada em combater corrupção, em combater os males, né? De toda a ordem, que sofre muito para poder fazer isso, porque são ameaçados, a família ameaçada. No passado, certamente ele contribuiu para enganar alguém e hoje ele está reparando, né? Muito possivelmente é isso. Uma pessoa que tem uma extrema dificuldade, às vezes, de se expressar em público, muitas vezes no passado usou a palavra para enganar o próximo, para enganar as pessoas, né? Aquele que hoje rouba, né, de quem não tem, especialmente, amanhã ele vai ser roubado ou ele vai vivenciar e sentir fortemente a tristeza e o desespero de alguém que está sendo roubado, está sendo enganado e que é muito caro a ele, muito próximo a ele. Enfim, Deus provê essas possibilidades de resgate. Mas Deus é muito bondoso, como eu falei, muito justo. E ele prevê também, ele permite também que a gente repare o mal feito numa vida anterior ou nessa vida, fazendo o bem ao próximo, trabalhando com o bem. Não é lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente, como era o tempo de Moisés. Deus nos dá agora a possibilidade de repararmos o mal com o bem. Então, se eu ceifei a vida de alguém em outra vida, eu posso agora, fazendo um trabalho no bem, ajudando o próximo, eu posso ser perdoado daquele mal que eu fiz, né? Essa nossa vida, Jesus nos ensina nesse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, tem um item, motivos de resignação, nesse capítulo, onde Jesus nos fala que essa nossa encarnação é como se fosse uma possibilidade de nós pagarmos a nossa dívida em apenas 1% dessa dívida. É como se nós devêssemos para o banco R$ 1 milhão, o banco fala assim, olha, eu vou te perdoar a sua dívida, basta que você me pague R$ 1.000 para que você quite essa dívida comigo, né, no total. O que você vai fazer? Você vai correr atrás para arrumar esses R$ 1.000, por mais que você não tenha nada, na verdade, você vai pedir ajuda para todo mundo, você vai fazer um trabalho extra, você vai se virar para conseguir esses R$ 1.000, para poder se livrar de 100 mil, não é verdade? Assim é a nossa encarnação. Nós temos que correr atrás de uma coisa tão pequena e a gente não percebe, para poder pagar toda a nossa dívida. Deus nos dá essa possibilidade. O que estamos esperando, né? E aí, muitas vezes, Deus suspende essa dívida, nossos débitos, quando ele percebe que estamos tentando mudar. Ainda que nós não consigamos esses R$ 1.000, mas estamos tentando a todo custo, Deus perdoa a nossa dívida, Deus entende nossa condição, vê o nosso esforço. E olha, não adianta mentir para nós mesmos, porque Deus sabe o que estamos fazendo. Deus conhece os nossos pensamentos mais íntimos, né? Então, não adianta da boca para fora falar, estou tentando. Não, você tem que tentar mesmo, suar a camisa para fazer valer isso. E aí, tem também uma questão. Quando os nossos credores espirituais, né, que temos muitos de outras vidas, eles vêm nos cobrar alguma coisa, né, vêm nos perseguir muitas vezes, e nos encontram no trabalho no bem, eles são obrigados a retornar, né? Olha só, mais uma dádiva de Deus de fazermos o trabalho no bem. A gente consegue também
auxiliar, né, esses espíritos que podem nos perseguir. Porque eles vão também ter o exemplo, o ensinamento, vão ser amparados pelos espíritos bondosos que estão ao nosso redor. E nós vamos ser, obviamente, beneficiados com isso, porque esses espíritos vão deixar de nos perseguir, ou vão entender que não é a melhor coisa a se fazer, né? Então, gente, façamos todo o bem que pudermos, sempre. Vamos evitar os murmúrios, as reclamações, vamos evitar reclamar da nossa vida, por mais que tenhamos dificuldades, todos temos, todos vamos ter, muitas ainda. Entendamos que isso é para o nosso crescimento. Eu tenho certeza que quando estamos no trabalho no bem, as coisas são diferentes. Às vezes, um problema que a gente tem de saúde, um problema de coração, às vezes é uma centésima parte do que teríamos, né? Às vezes alguém que perde um pedaço, né, a ponta de um dedo, tem alguém muito próximo que aconteceu isso, era para perder o braço todo, mas pela bênção de Deus, pela proteção de Deus, pelo entendimento, pelo perdão das dívidas, foi só um pedacinho do dedo. Então, nós precisamos sempre ter em mente que Deus nos ama e quer o melhor para nós. E nós temos que aprender a agradecer. Muitas vezes pedimos nas nossas preces tantas coisas a Deus, pedimos tanta ajuda, pedimos coisas as mais variadas, e aí Deus nos dá, e a gente às vezes não entende a forma como Ele está nos dando. Tem muitas vezes, desculpem tomar água, tem muitas vezes que a gente faz, né, um pedido a Deus, pede a Deus alguma bênção, alguma ajuda, recebe essa ajuda de um outro jeito e a gente não entende e fica reclamando. Tem uma história muito bonita, muito interessante, nesse livro aqui, ó. O livro Jesus no Lar. É um livro psicografado por Chico Xavier, né? Escrito pelo espírito Neio Lúcius. É um livro fantástico para fazer evangelho no lar. Eu uso ele quase toda semana aqui em casa com a minha família. E tem o capítulo 28, é um capítulo que fala de uma história muito bonita, a resposta celeste. E imaginem só que coisa bonita, né? Jesus, no lar, fala as passagens de Jesus com os apóstolos, né? A sua convivência com os apóstolos, que era algo maravilhoso, era algo digno, né? Belo demais. Imagine vocês conviver por 3 anos com Jesus na tua casa, comendo com você, indo pescar, trabalhar com você, trabalhando com você, ensinando, fazendo curas, dando o exemplo da sua moral, do seu trabalho, da sua vida. Então, estavam todos lá reunidos, os apóstolos, e aí Bartolomeu perguntou a Jesus, né, sobre a questão da fé, né? Puxa, como que Deus ajuda a quem tem fé, as pessoas que sofrem, que pedem, né? Como é a confiança de Deus, né, para essas pessoas? E aí Jesus começou a contar uma história, né, na casa de Simão Pedro, uma história de um velho, um pregador, um missionário, que ia de uma aldeia a outra para levar, né, a palavra de Deus, para levar, né, os ensinamentos àquela aldeia. E ele viajava com um cachorro, né, o seu único amigo naquele momento, né? E aí, só que ele não calculou direito, e quando ele se deu conta, ele estava no meio do caminho e escureceu abruptamente. E ele acompanhava apenas o seu cachorrinho, né? Era um companheiro muito, muito importante naquele momento para ele. E aí ele, percebendo a solidão da noite, né? Ele, né, aquela escuridão, ele se ajoelhou, fez uma prece a Deus, pediu proteção, pediu que Deus o protegesse, que ele conseguisse chegar no seu destino são e salvo. E assim ele seguiu, né, mesmo durante a noite. Estava cansado, né, de andar, aí ele percebeu no caminho uma cova, né, onde ele podia se acomodar e onde ele pudesse descansar durante a noite. Mas aí, de repente, vieram um enxame de moscas, algumas moscas e o expulsaram. E aí ele teve que sair, né, daquela cova às pressas e continuou andando para tentar achar algum outro local. Aí, um pouco adiante, ele se deparou com um riacho, né, e aí ele ficou em dúvida de qual caminho seguir, e à frente do riacho uma ponte, depois daquela ponte tinha uma área bastante límpida, bonita, que até refletia a luz da lua e tudo, né?
Ele falou, e o outro caminho era escuro, era uma aparência muito feia. Ele, obviamente, escolheu o caminho mais claro, mais bonito. Só que quando ele começou a atravessar a ponte se ruiu e ele teve que voltar. E ficou, puxa, que coisa mais triste, é a segunda vez que eu tento fazer alguma coisa, algo dá errado. E aí ele vai pelo caminho mais feio, sombrio, não tinha o que fazer. E quando ele estava nesse caminho, começou a chover. E aí ele viu, tinha uma árvore robusta, com um tronco aberto. Ele não teve dúvidas, tentou se acomodar naquele tronco para se proteger, só que a tempestade piorou, aí caiu um raio nessa árvore, a árvore caiu e ele quase que morreu com o raio ainda, né? E ficou todo muito assim preocupado, assustado, e viu à frente uma casinha, um casebre com uma luz acesa. Correu até lá para pedir acolhida, e aí foi recebido de uma forma ríspida pelo proprietário, o qual disse a ele, olha, não aceitamos ninguém tarde da noite que não conhecemos. Se retire daqui, por favor. E aí ele ficou super chateado, falou, puxa vida, parece que Deus se esqueceu de mim, eu pedi tanto a Deus para me ajudar a chegar no meu destino, e está dando tudo errado, né? E aí, para ajudar ainda com os trovões, os relâmpagos, o cachorro se assustou e saiu correndo disparado. E ele ficou sozinho, molhado, com frio, na noite, e se deitou na beira da estrada, né? Até que amanhecesse o dia. Quando amanheceu o dia, ele antes de amanhecer o dia, durante a madrugada, ele ouviu gritos, palavrões, uma série de barulho, mas não se deu conta do que era e dormiu, né? Quando amanheceu o dia, ele ficou sabendo que naquele casebre que ele tinha batido para dormir, vieram ladrões naquele casebre, por isso ele ouviu aqueles palavrões, aquelas vozes, roubaram aquele casebre e mataram todos que lá estavam. Naquele momento ele teve um insight, ele lembrou-se de Deus, agradeceu a Deus por tê-lo livrado daquela situação tão terrível, e aí ficou realmente comovido com aquilo, muito chateado, apavorado. Aí também o fato do cão não estar com ele o poupou, porque o cão ia latir, ia brigar com os bandidos. Então, olha só, mais uma vez Deus o ajudando, pela segunda vez, né? Dando a ele a condição de ser protegido. Aí, quando ele continuou seu caminho, ele foi informado que estava errado, então ele voltou. Ao voltar, ele se deparou com um viajante, um lavrador, que o avisou que aquela terra branquinha do outro lado da ponte, toda bonita, na verdade era um pântano traiçoeiro, e muitas pessoas já haviam morrido naquele pântano. O velho agradeceu ao pai novamente, né, comovido que estava por ter sido protegido em 3 situações já, né? E não foi só isso, ele continuou retornando, ele descobriu que o tronco da árvore era um covil de lobos, ele seria atacado pelos lobos. E a cova que ele queria se deitar, que estava repleta de moscas, era uma cova de serpentes, era um covil de serpentes, ele seria morto também. Aí, muito emocionado, o velho agradeceu em preces e chegou ao seu destino são e salvo. E Jesus terminou a explicação a Bartolomeu dizendo o seguinte: o Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas que ele nos dá e aproveitá-las. Então, meus queridos, é isso. Deus nos ajuda, nos ouve, nos dá sempre tudo aquilo que pedimos. Às vezes não é do jeito que queremos, né? Às vezes pedimos a Deus uma condição de vida melhor, ele nos dá um trabalho para que consigamos alcançar aquilo, um trabalho com dificuldades. E a gente reclama, puxa, meu trabalho só me dá dificuldades. Não, é o caminho para você chegar onde você quer. Porque se você for no caminho mais fácil, você vai se desviar, você vai cometer erros, você vai cometer atos desonestos, possivelmente. E a gente às vezes não entende. Então, precisamos aprender a entender a resposta que Deus nos dá. Essa história, ela é perfeita nessa reflexão, né? Desculpem tomar água, eu falo muito aí, vai secando a boca. Então é isso, gente. Façamos essa reflexão, tá? Espero que essa história nos coloque numa reflexão muito positiva. Espero que aquilo tudo que explanamos sobre bem-aventurados os aflitos, a causa das aflições, o porquê Deus nos coloca nessa condição, nos faça refletir o que cabe a cada um de nós mudar no nosso dia a dia, o que cabe a cada um de nós buscar plantar para colher amanhã melhor, que nós possamos entender o amor de Deus. Esse é o melhor remédio contra todo o mal, né? A fé inabalável, a fé em Deus, em Jesus, né? Nos amigos espirituais, que possamos entender que a felicidade ainda não é desse mundo, né? A felicidade é dos mundos ditosos, mundos mais felizes,
no mundo de regeneração é muito maior, mas ainda não é nesse mundo, então a gente vai ter ainda muitos tormentos, muitas provas, né, para superar. E nós temos o Consolador prometido por Jesus. Hoje nós entendemos que, né, quem é espírita entende que o Evangelho, segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, toda a obra de Allan Kardec nos serve de consolação, para que a gente entenda os ensinamentos de Jesus. Hoje, numa forma mais raciocinada, uma forma mais pensada, aliada com a ciência, inclusive. Gente, que Deus abençoe a todos vocês, que Deus lhes dê uma ótima semana, que Deus, Jesus, continue nos protegendo de todo o mal. Então, para encerrar, eu vou convidar a todos a fazer uma prece de encerramento. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade que pudemos experimentar nesse momento, desse estudo em conjunto, dessa reflexão sobre uma obra tão importante, sobre um ensinamento tão importante deixado por Ti, mestre amigo. Nos ajude, Senhor, para que tenhamos um ótimo domingo em família, com os nossos entes queridos, que possamos ter paciência e discernimento nesse momento de dificuldade, que possamos nos manter em casa, protegidos, cuidando de quem nós amamos. Nos ajude, mestre querido, para que tenhamos toda a paciência, toda a calma, toda a resignação e todo o amor ensinado por Ti. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus. Meus queridos, tenham um ótimo domingo, fiquem com Deus e muito obrigado pela participação de todos. Tchau, tchau.